Por favor, aceita a gravação. Boa noite, boa tarde, né? Para todo mundo. Vamos lá voltar essas linhas aqui. E vamos recomeçar. A gente está no texto impresso, no livro impresso, né? Na edição da Companhia das Letras, página 59. E no PDF nós estamos na página 38. Vamos lá. Estamos no façamos. Façamos agora a tentativa de abordar o tabu como se fosse da mesma natureza que a proibição obsessiva de nossos doentes. O Freud vai fazer essa ponte. Ele estava no universo antropológico, agora ele vai ao psicanalítico. Ele estava na questão da dimensão dos povos, né? Dos povos ancestrais, e agora ele vai mostrar como que os nossos processos íntimos de recalcamento eles se organizam de modo mesmo como as proibições e interdições do tabu, né? Ele vai do macrocosmo ao microcosmo. Deixemos. Kátia, tudo bem? Sim? Não, eu vou desligar meu. Tá bom, tá bom. À vontade. Deixemos claro já de antemão que muitas das proibições de tabu consideradas são de tipo secundário, deslocando e deformando, e que devemos ficar satisfeitos em lançar alguma luz sobre os tabus mais originais e significativos. Além disso, as diferenças entre a situação dos selvagens e a dos neuróticos podem ser importantes o suficiente para excluir uma total concordância, para impedir uma transposição de um para o outro que equivalesse a uma cópia exata. Olha lá, então ele fala: olha, não é bem assim, não vai achando que a gente vai da antropologia para a psicanálise num salto direto. É um processo, digamos assim, aí por minha conta e risco, eu vou chamar de alegorizante, né? É um processo alegorizante, para a gente entender um espelhamento no outro, o que não quer dizer uma correspondência direta e imediata é necessária, né? Diremos, em primeiro lugar, que não faz sentido perguntar aos selvagens pelo verdadeiro motivo de suas proibições, pela gênese do tabu. De acordo com nossa premissa, eles são incapazes de informar algo acerca disso, pois tal motivo lhes é inconsciente. É aquilo que a gente debateu lá atrás, alguns encontros lá atrás com a Natália, que a gente ficou pensando a questão de onde vem, não é do jurídico, não é do social, de onde que vem o tabu, né? Mas podemos reconstruir a história do tabu segundo o modelo das proibições obsessivas. Os tabus seriam proibições antiquíssimas, impostas uma vez a uma geração de homens primitivos, ou seja, neles inculcadas violentamente pela geração anterior. Tais proibições recaíram sobre atividades para as quais havia um forte pendor. Elas então foram mantidas de geração em geração, talvez simplesmente devido à tradição levada pela autoridade dos pais e da sociedade. Mas talvez já tenham se organizado dentro das organizações posteriores, como parte do patrimônio psíquico herdado. Quem pode decidir, no caso em questão, quanto à existência ou não de tais ideias inatas? E se elas determinaram a fixação do tabu, sozinhas ou juntamente com a educação? Mas uma coisa certamente resultou na permanência do tabu. O desejo original de fazer o proibido continua a existir nos povos em que há o tabu. Eles têm, em relação a tais proibições, uma atitude ambivalente. Repito, atitude ambivalente. Mais uma vez, atitude ambivalente. Ambivalência é uma coisa muito cara, né? Quando a gente trabalha na psicanálise, a gente vê isso na gente, quando analisando, a gente vê isso nos pacientes, né? Onde está a ambivalência? Na hora que a gente acha ambivalência, você fala: opa, tem um negocinho aqui, né? Eu amo papai, mas eu odeio papai. Aí eu odeio o carro do meu pai, que eu não posso odiar o meu pai. Essa coisa, né? A gente escuta esse tipo de relação, né? Ambivalência, né? Eles têm em relação a tais proibições uma atitude ambivalente. Nada gostariam mais de fazer em seu inconsciente do que infringi-las, mas também têm receio disso. Receio justamente porque querem. E o temor é mais forte que o desejo. No entanto, o desejo é inconsciente em cada indivíduo desse povo, tal como no neurótico. Aquele caso do menino que odeia o carro do pai, pega o carro do pai e bate o carro do pai, né? Então, alguns casos assim, né?
As mais antigas e importantes proibições do tabu são as duas leis fundamentais do totemismo: não liquidar o animal totêmico e evitar relações sexuais com os indivíduos do mesmo totem que são do sexo oposto. Esses devem ser, então, os mais antigos e poderosos apetites humanos: não liquidar o animal totêmico e evitar relações sexuais com os indivíduos do mesmo totem do sexo oposto. Não podemos compreender isso, nem verificar nossa premissa com base nesses exemplos, enquanto o sentido e a origem do sistema totêmico nos forem tão desconhecidos. Mas, para quem conhece os resultados da investigação psicanalítica do indivíduo, o próprio enunciado desses dois tabus e o fato de andarem juntos lembrarão algo bastante definido, que os psicanalistas veem como ponto nodal, um nó dos desejos infantis e como núcleo da neurose. Kátia, você que está acompanhando no livro escrito aí, vê pra gente essa nota 38 aí, deve ser coisa boa. O que que diz? 38. Meu estudo sobre o totemismo, ao qual me referi algumas vezes nestas páginas, abre colchetes aqui, referência ao quarto capítulo desta obra, publicada originalmente em partes separadas. Fecha colchetes. Apenas isso. Hum, até, vou terminar. Tá, tem mais uma explicação de referência bibliográfica mesmo, né? Aqui até, dizer aqui, que os psicanalistas, voltando aqui, né? Que os psicanalistas veem como ponto nodal dos desejos infantis e como núcleo da neurose. Já chegou, Ana, só uma. Tô viajando aqui, inclusive, de repente, até sobre o que você está pensando. Ponto nodal. Ponto nodal é ponto feito nó. E daí nodal. Eu, para mim, vem a ideia do Lacan na dimensão do nó e do nó borromeano, né? Do real, simbólico, imaginário, né? Aí nós temos um nó borromeano, né? Para aqueles que pesquisam em Lacan, acho que pode ter uma pista interessante aqui. Se é o sexo oposto, Ana, aqui podemos entender que com o mesmo sexo pode. Eu acho que não necessariamente, mas Ana, você levantou a mão, fala aí. Aproveita que eu li sua pergunta e vamos lá. Era meio sobre. Oi, gente, tudo bem? Era meio sobre isso, porque se ele deixar claro que a proibição é com o sexo oposto, isso me entende que com o mesmo sexo, talvez sim. A gente está falando de sociedades primitivas, né? Eu não sei. É, eu não saberia dizer, meu bem, eu não sei mesmo, tá? Até porque aí eu acho que a gente cai um pouco naquela dimensão de cada comunidade dita primitiva, né? Ter certamente interditos e coisas diferentes, né? Eu acho que ele está Eu acho limitando. que menos do que falar sobre os povos primitivos exatamente, seria a gente dialogar com hoje, né? Que proibição é essa que a gente supostamente tem? Né? Quando eu penso no texto sobre a moral sexual e a neurose, é, porque a gente tem essas práticas com sexo igual, né? Então seria interessante, sei lá, deixar essa provocação para a gente mesmo pensar dentro de nós. Uhum. É, pode ser, né? Pode ser. Porque senão a proibição, vê se não faz sentido na leitura da frase. Se a proibição fosse a todos, seria simplesmente proibido. Evitar relação sexual com indivíduos do mesmo totem, ponto. Mas ele segue, que são do sexo oposto. Então, isso me deixa uma abertura de interpretação de que com o mesmo sexo não existe a proibição, não sei. Pode ser, pode ser. Eu penso, mas assim, completamente, né, livre, assim, que talvez, no caso de hoje, eu acho que é até mais fácil, mas no caso das comunidades ancestrais, se não passa por uma dimensão da interdição apenas em termos de tabu, não que não houvesse interdições de outras ordens, mas em termos desse tabu, fosse uma interdição com sexos opostos, uma vez que é o sexo oposto que vai gerar descendentes e filiações, né? E- Sim, Acho, mas assim, é, agora.
O que é interessante nisso é se a gente pensar num caso da extensão do tabu ou da não extensão do tabu a seres do mesmo sexo, e se a gente deslocar isso como você provocou para o mundo contemporâneo, como se dá, como se performa essa questão no contemporâneo e na mentalidade contemporânea, né? E acho que isso abre para um universo aí, né? Mas interessante mesmo. Acho que não tem uma resposta. É, Bom, porque, olha só, talvez se a tenha, eu não gente tenho. segue no parágrafo seguinte, esses Uhum. devem ser, então, os mais antigos poderosos apetites humanos. Não podemos compreender isso sem verificar nossa premissa com base nesses exemplos, enquanto o sentido e a origem do sistema totêmico nos forem então desconhecidos. E para quem conhece os resultados da investigação psicanalítica do indivíduo, o próprio enunciado desses dois tabus e o fato de andarem juntos lembrarão algo bastante definido que os psicanalistas veem como ponto no desejos infantis e como núcleo da neurose. E nesses então penso eu que nesse ponto nodal do desejo infantil esteja o desejo pelo corpo antes de se saber que corpo é esse, se é masculino ou feminino. Faz sentido para vocês? Eu tô. Pode ser sim, claro, claro, claro. Eu tô vendo mais outros termos, assim. Essa dimensão do desejo infantil, quando ele coloca até, né, do menino pela mãe e da menina pelo pai, né? Eu estou imaginando aqui o Freud construindo um pensamento bastante amalgamado numa ideia até de heteronormatividade, acho eu. Ele está meio que. Me parece que ele está pensando isso, o que não quer dizer que a gente deva restringir essa questão nesses termos, entende? Mas. É isso, eu acho que é por aí. Eu acho que ele vai falar de uma forma normativa por causa da sociedade na qual ele se encontrava ali. E eu acho que a importância da gente fazer essa leitura é o diálogo com a contemporaneidade, exatamente. Uhum, Né? É a gente trazer o que faz sentido na leitura desses textos para hoje, assim. E para mim fica muito, quando eu leio isso, me grita aqui o meu ouvido desse lugar, assim, uhum, né? Porque não existe uma exclusão disso, né? E nesse desejo onde tem menino com menina e menina com menino, tem alguma coisa que é do proibido, exatamente, que é o desejar aquilo que não se pode, que é a mesma coisa, né? Enfim, uhum. sigamos. Não, interessante, acho que é interessante. Deixa eu ver se o Edival. Edival, diga aí o que que você está pensando, como é que você está vendo isso? Estão me escutando? Sim. Pronto, é justamente nessa questão, né, que dando o diálogo, né, porque tem um livro de Malinowski que é justamente ele vai fazer um contraponto a essas teorias do Freud, né, que é sexo e repressão na sociedade selvagem, né, e aí é justamente ele vai colocar todas essas questões, principalmente, né, dele, né, porque o Freud está falando, como já foi dito, uma antropologia de gabinete, né, ele está se referindo a essas sociedades com base em textos escritos por outros, né, então ele não necessariamente esteve, né, nessas sociedades, né. Então Malinowski ele vai tecer um comentário justamente em relação a isso, né, e vai fazer, e para ele o principal problema em relação ao Freud é tentar generalizar esses casos, né, do Hum, tabu, né, principalmente em relação a isso. E aí ele vai fazer, o Malinowski vai fazer uma distinção interessante, né, justamente nesse sentido, né, da infância numa sociedade dita selvagem, né, como nessa infância no período que Freud tá escrevendo, né, e de como isso cria relações diferentes, né, embora elas tenham certas restrições, né, certas formas de impor alguns tabus em relação à sexualidade, né, isso cria mecanismos diferentes nessas sociedades, né. Então, eu acho que esse livro, aí ele vai elaborando mais, né, diretamente esses contrapontos que ele coloca a Freud, principalmente nessa noção de complexo, né, porque para Malinowski faz uma interpretação de Freud que o complexo de Édipo seria o nascimento da cultura, né, e para Malinowski não pode trabalhar com essa ideia de nascimento, porque a cultura não vai ter um ponto específico de nascer, né, digamos assim, porque ela vai ser um conjunto de forças, de mecanismos de meios, né? Então,
em relação a isso. Lógico que aqui também ele está falando, né, principalmente sobre o complexo de Édipo, mas ele dialoga bastante também com essa dimensão do totem tabu, né, para justamente contrapor essa ideia generalizante que, de acordo com Malinowski, Freud tem, né? Então, eu acho que para adensar o debate seria também um texto interessante, assim, que ele traz muitos pontos, né, em relação a isso. Eu só queria estar um pouco distante. Deixa eu só ver ah, só um segundinho, gente. Pronto, eu tive uma mensagem aqui que eu meio não entendi para onde ia, então cancelei. Só uma coisa, deixa eu ver. Então você está colocando que deixa porque está um pouco baixo o seu áudio, pelo menos para mim. Mas assim, você está dizendo que o Malinowski ele está em diálogo com Freud, questionando justamente esse efeito de generalizante, né, do totem tabu, né, e questionando o Freud, porque o Freud está datando o nascimento da cultura a partir do complexo de Édipo, enquanto ele fala, olha, não é por aí, a gente não consegue localizar um começo, né? Algo que lembra um pouco aquela minha ideia que eu trouxe em encontros anteriores do Foucault, né, do Nietzsche, a genealogia da história, né? Não há um começo na genealogia, né? Mas me conta que eu fiquei muito interessado, eu gosto demais de Malinowski. Que livro é esse do Malinowski que você falou? Eu gostei da ideia. Vou anotar aqui. Como é que é? Cadê o Dival? Sexo e repressão, ô Fábio. Ah, o Ronald. Sexo e repressão na sociedade selvagem. Ah, maravilha. Show de bola. Na sociedade selvagem. Ô, Ronald, seja bem-vindo. Beleza, cara? Obrigado. Massa. Pô, você mandou alguma coisa vinculada à inteligência artificial? Tô louco, não? Não, eu não. Não? Apareceu alguma Não. mensagem aqui no Zoom? Não, realmente apareceu, Fábio, É, mas você não disse, você cancelou, foi isso? foi. Na dúvida, cancelei. Vai saber, Eu né? acho que a gente está sendo invadido, né, por essas inteligências não inteligentes. Então, eu É, acho que, assim como no WhatsApp, em todas as outras ferramentas, eles estão invadindo para isso. nos assombrar. Então, eles estão aqui Então, ouvindo e transcrevendo o que estamos dizendo. Então, podemos ser políticos e dizer que não estamos concordando com esse controle que o mundo está nos exatamente. impondo. Isso. É um grande foda-se para esse controle. Eu É, concordo, quando gênero eu grau. uso esse chat GPT, eu tento fazer dele pelo menos uma ferramenta de combate, não alimentá-lo, né? Mas sim alimentá-lo com coisas minimamente inteligentes. Mas É, vamos embora, vou falar porque eles não gostam. daí na dúvida eu fiquei assim. Eu falei, bom, cancelei, né? Falei, bom, cancelei. Vamos lá. Então sigamos e ficamos abertos com esse diálogo com a antropologia do Malinowski, que é bem interessante, né? Vamos ver para onde que o tio Freud, bom, ele está desenhando aqui a dimensão do Édipo e tal, né? Vamos lá. Ah, a variedade das manifestações do tabu, que levou às tentativas de classificação já mencionadas, reduz-se para nós a uma unidade. O fundamento do tabu é uma ação proibida, para a qual há um forte pendor no inconsciente. Sabemos, sem o compreender, que quem faz o proibido, quem viola o tabu, torna-se ele mesmo tabu. Mas como harmonizar esse fato com aquele outro, de o tabu se ligar não apenas a pessoas que fizeram algo proibido, mas também às que se acham em estados especiais, a esses estados mesmos e a coisas impessoais? Que perigosa característica pode ser esta, que é sempre a mesma em todas as diferentes condições? Apenas uma, a de atiçar a ambivalência do ser humano e levá-lo à tentação de infringir o tabu, a um convite. Então estava certo eu na propaganda que fiz para divulgar e criar esse grupo bonito aqui. Quando eu fiz a divulgação, eu botei lá no Instagram a musiquinha da Xadê, né? The Sweetest Taboo, né? Então há algo de doce no tabu, um convite a ele ser superado e ser infringido, né?
Já diria a Xadê na sua música The Sweetest Taboo. O indivíduo que violou um tabu torna-se ele mesmo tabu, porque tem o perigoso atributo de tentar outros a seguir seu exemplo. Ele provoca inveja, porque lhe deveria ser permitido o que a outros é proibido. Ele é, portanto, realmente contagioso, na medida em que todo exemplo convida à imitação, e por isso tem de ser evitado. Mas o indivíduo pode não ter violado um tabu e, no entanto, ser tabu de forma duradoura ou transitória, por encontrar-se num estado que tem o atributo de estimular os desejos proibidos dos outros, de neles despertar o conflito da ambivalência. A maioria das posições e estados excepcionais é desse tipo e tem essa perigosa força. O rei ou chefe provoca inveja de suas prerrogativas. Cada um poderia gostar de ser rei. Os mortos, os recém-nascidos, as mulheres menstruadas ou em trabalho de parto exercem atração devido a seu particular desamparo. Os indivíduos que se tornam sexualmente maduros devido às novas fruições que prometem. Por isso, todas as pessoas e estados são tabu, pois não é permitido ceder à tentação. Agora, compreendemos também por que as energias do mana de pessoas diversas podem ser subtraídas umas das outras e, em parte, canceladas. O tabu de um rei é forte demais para seu súdito, porque a diferença social entre eles é muito grande. Mas o ministro pode ser inofensivo ou inofensivo intermediário entre os dois. Isto significa transposto da linguagem do tabu para a da psicologia normal. O súdito que teme a formidável tentação do contato com o rei, pode suportar o trato com o funcionário que não precisa invejar tanto e cuja posição talvez venha a alcançar. Já o ministro pode atenuar sua inveja do rei pela consideração do poder que ele próprio exerce. Assim, diferenças pequenas na força mágica que induz a tentação são de temer menos do que as especialmente grandes. Fica igualmente claro porque a violação de determinados tabus envolve um perigo social que tem de ser conjurado ou espiado por todos os membros da sociedade, a fim de não prejudicar a todos. Se substituímos os desejos inconscientes pelos impulsos conscientes, tal perigo existe realmente. Ele consiste na possibilidade da imitação, em virtude da qual a sociedade logo se desagregaria, deixando impune a violação. Os outros se dariam conta de querer agir da mesma forma que o transgressor. Não deve nos surpreender o fato de, nas proibições do tabu, o contato desempenhar papel semelhante ao que tem no délire de toucher, né? A loucura ao toque, né? Acho que é isso. Apesar de o sentido oculto da proibição no tabu não poder ser específico, como é na neurose. O contato é o começo de todo controle, de toda tentativa de serviço de uma coisa ou pessoa. Interessante que ele faz uma gradação, né? Uma espécie de atenuação do mana, dessa energia, né? Que envolve o poder daquele que vai liberar, vai manipular, vai excitar o tabu na pessoa, e de modo criando uma relação hierárquica que explica, por exemplo, de uma certa maneira, a estratificação social e a rigidez das classes sociais. No caso, se a gente for pensar em comunidades mais antigas, pré-capitalistas, não vou nem colocar como sociedades de classes, mas como sociedades estamentais, né? Uma vez que não há mobilidade social. Estou falando aqui, se a gente for falar em termos de Ocidente, a gente vai falar, por exemplo, num modelo que no Ocidente moderno passou a se chamar de antigo regime, né? Quando se tem a sociedade de ordens, né? O primeiro, ou sociedade de estados, né? O primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Se a gente for pensar nas hierarquias militares, a gente vai pensar na ancestralidade das hierarquias que remonta ao sistema feudal, como, por exemplo, rei, príncipe, como é que é? Arquiduque, dom, conde, arquiduque, duque, conde, visconde, alcaide, castelão, né? Entre que você tem o maior mana e o menor mana, e você, por exemplo, você não poderia ter um castelão
diante de um rei, mas você pode ter um castelão diante de um duque ou conde, uma vez que a hierarquia se torna respeitada, formando uma espécie de escadinha, organizando a sociedade de tal modo em relação a um tabu, né, que pudesse justificar a sua estrutura social. Claro que eu não estou falando isso porque isso seria bom ou ruim. Estou falando justamente de uma justificativa em termos de tabu, de uma organização social e do poder a cada casta organizar, né? Diga lá, Ana Heller. Gente, eu estou fazendo umas leituras e a melange disso tudo, a mistura disso tudo tem me dado alguma coisa boa. A gente estava lendo isso, eu me lembrei de um trecho. Eu estou lendo um livro chamado A Magia do Capitalismo, que é um estudo antropológico da publicidade. E aí, no prefácio, ele vai começar a dizer que em algum momento, a antropologia estruturalista vem igualar as sociedades primitivas às sociedades modernas, dizendo que, na verdade, não tem nada de diferente entre uma e outra. E aí ele vai falar uma coisa que a mim me interessa muito, eu tenho voltado, que ele vai falar sobre o incesto como uma forma de mecanismo de troca. E eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está dizendo. Eu vou ler só um pedacinho, que é o seguinte: ele diz assim, tananã, ou seja, se o capitalismo. Não, peraí, gente, desculpa. Li a parte errada, desculpa. Foi assim que a demarcha estruturalista revelou o incesto não como um mero desejo sufocado ou uma irracionalidade proibida, mas como um modo positivo de engendrar uma teia de trocas entre coletividades. E aí ele vai seguir e vai chegar, eu acho que nisso que está dizendo aqui, nesse trecho do livro, que é sobre, em algum momento da esfera da produção, a gente vai encontrar o sentido, a recordação, o gosto, a identificação, o it, a qualidade, a sensibilidade, a beleza e a própria construção da identidade pessoal e social como os centros de um drama que durante anos foi esquecido pelos estudiosos do capitalismo. E eu acho que isso tem a ver com essa parte que ele está dizendo aqui no texto, que é onde aquilo que se ultrapassa o que é proibido pode deixar com que o outro tenha desejo daquilo também, né? Então, tem a identificação, enfim, tem vários mecanismos, tem muitas coisas ainda que esse texto vai mergulhar, que eu acho que dialoga muito aqui com o Totem e Tabu, nessa identificação do ser, né? Por quê? Que determinado comportamento me desperta uma magia, me desperta essas sensações que o Freud vai trazer na psicologia das massas, né? A identificação, a euforia, enfim, esses sentimentos que têm a ver com essas relações. O que vocês acham? Faz sentido para vocês? Parece que nossa, parece bem legal isso que você está falando assim e me faz lembrar um pouco das Cara, questões. muito legal esse livro. É, como é que chama? E se chama A Magia e Capitalismo, é um da editora brasiliense, posso colocar lá? É um Manda pra livro gente. antigo, mas assim, tem algumas coisas que eu tenho lido e tenho articulado junto, que assim, é o que a gente está vivendo hoje. Se a gente pega um Big Brother, está escrito aqui, todos os mecanismos de transformar a gente nisso, né? Tem um texto do Ferenczi sobre a psicologia do xixi e do cômico. Se a gente pega isso tudo, coloca na mesma panela e mistura, a gente traz muitas reflexões do hoje, assim. É o que está me dando sentido no existir, porque está complicado, gente. Quando eu vejo uma meta avisando aí que está gravando, isso tem uma coisa que causa em mim sentimentos, né? Então a gente tem aí o medo, a gente tem uma série de coisas que estão sendo provocadas para que a gente sinta, né? Assim, qual é a intenção dessa coisa aparecer no meio da nossa reunião, né? Então, assim, o que que essa cultura está provocando na gente como sintoma? E eu acho que é muita angústia, né? Muita ansiedade e medo. Eu acho que a gente está no momento do medo, do pré-horror de novo. É. Não, é interessante. E eu fiquei pensando também, mas eu precisava ler mais. Assim, eu me sinto muito em dívida com as reflexões da Melanie Klein, essa de questão da inveja também que você colocou da identificação e da inveja, né? A Klein tem reflexões muito legais sobre essa questão, mas eu não saberia nem explorar agora, porque
Enfim, né, a gente. Eu vou ler o Winnicott, aí ficou a Klein para trás. Eu vou ler Lacan, aí ficou o Ferenczi para trás. Enfim, né, essa eterna busca, né, de tentar tapando buracos, né? Mas, mas é bem interessante você estar colocando, né? Eu acho que vem contribuir quando a gente pensa numa dimensão de luta de classes, vem trazer uma complexidade mais estratificada e até trazer mais para dentro, né? Dentro dos embates, das ambivalências do inconsciente, como que se dão esses jogos de projeção, de identificação, de inveja, né? Como que essas coisas operam de uma certa feita, acho que até aquilo que o Safatli chama de circuito dos afetos, né? Como que essas coisas se articulam, né? Eu achei bem interessante, eu acho que dá esse texto que você trouxe traz um jazz bem legal com Totem e Tabu, assim, né? Nisso que a gente tá vendo aqui. Acho bem legal mesmo. Que traz muito, muito Né? mesmo. Ele, por exemplo, ele vai falar aqui na frente. Tananã, pois bem, nessa entrada na sociedade, nos circuitos de trocas sociais, que construímos essencialmente circuitos simbólicos, onde se realiza o consumo e se dividem os grupos através dos desejos. Então, a Olha, partir da marca, ele vai dizer, né, ele vai seguindo dizendo o que que é publicidade, por que que começa a existir, o que que é o capital, né? O que que é necessário que exista entre um produto que acaba do não existente a existir e que chegue a gente, né? É dividir em grupos e esses grupos vão se separando dentro da sociedade, inclusive. Então, ele vai falar sobre um cigarro na fábrica, é só um cigarro, mas The Hollywood é a marca do sucesso, né? Se é o Fusca. Então ele vai pegando esses discursos da cultura e vai esmigalhando assim, e aí no final eu falo, gente, mas eu não desejo nada do que está me sendo oferecido para comprar e aquilo que eu talvez ache que eu queira não tem para comprar. Então, de repente, a minha forma de ver o mundo está sinistra, assim, porque o que que estão me oferecendo? O que eu tenho olhado é isso, assim, né? Então a gente vem falar de racismo. E aí o capitalismo também se apropria de todos os discursos e mastiga. Então a gente se transforma em preto e branco, quando na verdade o buraco está muito mais embaixo. Então a gente fica brigando dentro da nossa bolha, quando a gente tem um racismo alimentar, com comida de péssima qualidade, a gente tem saúde, né? Então a gente tem uma eliminação de povos e nós também estamos nisso, porque a gente também está comendo essas comidas horrorosas, a gente também está consumindo isso tudo. Então eu vejo um mecanismo de eliminação assim que já ultrapassou, claro, gente, não peguem isso que eu estou dizendo ao que eu acho, mas o discurso está aqui numa discussão de corpo, quando a gente está sendo completamente massacrado pela sociedade como um todo, assim, pelas culturas, né? Então, a gente vem falar de racismo no Brasil, mas a gente tem racismos no planeta inteiro e populações sendo dizimadas e a gente assistindo, né? E isso não tá legal, não. é, a cultura, de uma certa feita, a cultura não quer o nosso bem, né? Essa frase é famosa, não lembro de quem, mas é isso. A cultura, ela está aqui, né? Vamos cultivar a cultura, né? A cultura, ela é uma pressão, né? Ela é uma organização e ela também é uma forma de controle, né? E isso, as formas do agora são novas, mas a cultura sempre foi controle, né? E, enfim, é essa questão de lidar com isso mesmo. Legal, legal. Manda pra gente depois se você tiver o PDF ou a referência no grupo pra gente explorar. É bem interessante mesmo. Enfim, continuando aqui, é, já li. Traduzimos a força de contágio própria do tabu em sua capacidade de induzir a tentação, de incitar a imitação. O que não parece coadunar-se com o fato de a natureza contagiosa do tabu manifestar-se principalmente na transmissão a objetos, que assim tornam-se eles mesmos portadores do tabu. Essa transmissibilidade do tabu reflete a inclinação do impulso inconsciente, demonstrada na neurose, de constantemente deslocar-se para novos objetos
por vias associativas. Eu vejo muito aqui a cadeia de significações de significantes do Lacan, né? Assim, vejo muito essa dimensão aqui. Desse modo, percebemos que a força mágica do mana corresponde a duas faculdades mais reais: a aptidão de lembrar ao ser humano e seus desejos proibidos, e aquela aparentemente mais significativa de induzi-lo a transgredir a proibição em obediência a tais desejos. Mas as duas funções conjugam-se novamente numa só. Se supomos que na psique primitiva o despertar da lembrança do ato proibido se acha também ligado ao despertar da tendência a realizá-lo. É o famoso credo que delícia, né? Então, coincidem novamente a lembrança e a tentação. É preciso também admitir que, se o exemplo de alguém que violou uma proibição induz um outro a fazer o mesmo, a desobediência à proibição propaga-se como um contágio, assim como o tabu transfere-se de uma pessoa para um objeto e deste para o outro. Se a violação do tabu pode ser reparada mediante uma expiação ou penitência, que significam a renúncia a algum bem ou alguma liberdade, isso vem demonstrar que a obediência aos preceitos do tabu era ela mesma uma renúncia a algo que se desejaria. A inobservância de uma renúncia é contrabalançada por uma renúncia em outro lugar. Isso nos faz concluir que nas cerimônias do tabu, a penitência é algo mais primordial que a purificação. Para mim isso parece tão claro, né? Parece que funciona tão cristalinamente, né? Assim, no modo de funcionar do inconsciente, me parece, né? Soa natural, vamos dizer assim. Vamos resumir que a compreensão do tabu obtivemos ao equipará-lo à proibição obsessiva do neurótico. Ele vai para a dimensão do neurótico ele mesmo, né? O tabu é uma proibição antiquíssima, imposta do exterior por uma autoridade e voltada contra os mais fortes desejos do ser humano. A vontade de transgredi-lo continua a existir no inconsciente. Aqueles que obedecem ao tabu têm uma postura ambivalente quanto ao alvo do tabu. A força mágica a ele atribuída remonta à capacidade de induzir em tentação, né? Inclusive, a questão até de sonoridade agora, né? Tem como é que é? Na reza, né? Como é que é? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Né? Quando se clama na oração, não nos deixeis cair em tentação, é porque a tentação se faz presente a todo momento. Ela é um convite perene, né, à sua execução. E a oração, esse trecho da oração, qual que é? Os católicos de plantão, qual que é a oração essa? Ave Maria? O Pai Nosso, né, que fala, não deixeis cair em tentação mais livrais do mal. Estou atestando que faz tempo que eu não rezo, né? Dúvida herege, gente, que dúvida herege, Oi? que dúvida herege. Eu já lamento, faz tempo. Enfim, uma das duas, né? E não nos deixei. Misturar, eu acho que misturadas elas devem ficar incríveis. Oi? Misturar as duas deve ficar incrível. Deve ficar incrível, né? Agora, é interessante, né, quando esse trecho da oração fala, né? Mas é interessante ter uma adversativa aí, né? Mas não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, esse trecho da oração sugere que tá lá o cristão andando, né, pelo vale de lágrimas, né? E ele tá todo o tempo sendo, né, cutucado pela tentação. E daí ele roga aos céus, mas intercedei, não nos deixeis, quer seja, essa tentação é uma presença insuportável. Vou até fazer aqui ligando com o texto que a gente está lendo, né? Uma presença neurótica, poderosíssima, que está todo o tempo na cabeça do coitado cristão, que precisa pedir aos céus que, olha, por favor, interceda, porque eu estou prestes a cair em tentação, não é? Achei interessante isso, né? Portugueses não mandaram trazer tecidos para cobrir
as vergonhas dos índios, dos indígenas. As É isso. vergonhas, né? Essa palavra é Desejo- maravilhosa, né? as vergonhas são de quem? É É, de quem vê ou é de quem é, né? Então é bem isso mesmo. Põe interessantíssimo, uma, né? põe uma burca, porque eu não posso olhar o seu corpo, né? No Big Exatamente. Brother dessa semana teve um cara dizendo, não consigo conversar com as meninas enquanto vocês estão de biquíni. Então é o próprio misógino. Esse é o É. cara que mata, né? Então tem um discurso perigoso sendo retomado aí pela cultura, né? Eu tenho percebido muito isso. Eu que sou mulher, o retrocesso no discurso sobre misoginia, É uma patriarcado. fraqueza, né, diante da mulher, né? Não consigo falar com mulher diante de biquíni. Nossa, mas, né? E aí Que esse temor, cara né? sai, Que temor esse você tem da cara, mulher, né? esse cara é eliminado e os que ficam dizem, ele saiu, não, ele entrou aqui para nos deixar um legado. Sério? E sério, ele está Horror. aqui para ele nos representa, né? Esse cara era incrível. Então, assim, na apresentação desse casal, que agora é família, pátria e honra no Big Brother, é, a esposa, que era um corpo indígena, vamos olhar as representações que estão no jogo, que foi eliminada por uma policial militar. Sim, a representação da coisa que está no jogo é essa, né? Não Não, estou não, olhando para ótimo. as É que eu tô ouvindo e falando, sim, que bom que eu não tô vendo, Big Brother. tenho feito essa leitura de não querer saber quem são essas pessoas ou essa história, mas por que que Sim. esses corpos estão ali, o que que eles significam. Então eu consigo Uhum. ver ali igreja, pátria, né, e misoginia. E, enfim, quando essa esposa se apresenta, ela diz, porque ele é super controlador. Qualquer um diria, ela não tem liberdade, mas eu super tenho liberdade. Aí eu lembro quando eu vi, falei, porra, será que tem mesmo? Se tivesse, não estaria dizendo. E aí esse cara se apresenta a esse homem, né? Então, Olha só, estamos muito atuais nisso tudo que estamos lendo aqui agora. com certeza, com certeza. A força lá de induzir em tentação, ela age como um contágio porque o exemplo é contagioso e porque o desejo proibido desloca-se para outra coisa no inconsciente. Uma vez recalcado, né, ele caminha, ele anda, ele circula. Espiar a violação do tabu como uma renúncia mostra que na base da obediência ao tabu se acha uma renúncia. 3. Agora queremos saber que valor pode ser atribuído à nossa equiparação entre o tabu e a neurose obsessiva e a concepção do tabu que obtivemos com base nessa equiparação. Tal valor, evidentemente, existirá apenas se nossa concepção mostrar uma vantagem que outras não têm, se nos permitir uma compreensão melhor do tabu. Somos tentados a dizer que já oferecemos prova dessa utilidade nas páginas precedentes, mas teremos de buscar fortalecê-la, explicando em detalhes os costumes e as proibições do tabu. Há também outro caminho diante de nós. Podemos investigar se uma parte dos pressupostos da neurose que transferimos para o tabu, ou das conclusões que assim chegamos, não seria verificável diretamente nos fenômenos do tabu. Devemos decidir o que queremos buscar. Naturalmente, não é suscetível de prova a afirmação relativa à gênese do tabu. A gente não sabe, não consegue provar a origem, né? Segundo a qual ela se originou de uma proibição antiquíssima, que um dia foi imposta do exterior. Então, procuremos confirmar se as determinantes psicológicas do tabu são as mesmas que conhecemos da neurose obsessiva. Como chegamos, no caso da neurose, ao conhecimento desses fatores psicológicos? Pelo estudo analítico dos sintomas, principalmente dos atos obsessivos, medidas de defesa e obrigações obsessivas. Neles encontramos os melhores indícios que derivam de impulsos ou tendências ambivalentes, seja correspondendo a um desejo e a um contradesejo simultaneamente, ou estando predominantemente a serviço de uma das duas tendências opostas. Se conseguirmos mostrar também nas prescrições do tabu a ambivalência, o governo de tendências contrárias, ou achar entre elas algumas que deem expressão simultânea às duas correntes, à maneira das ações obsessivas, a concordância psicológica entre o tabu e a neurose obsessiva estará garantida no aspecto mais importante. Ele está buscando
mapear, lastrear a comparação alegórica que ele faz entre a organização do tabu e a sua possível origem, que a gente desconhece, não consegue recuperar, com o funcionamento neurótico obsessivo a partir da observação analítica no consultório, né? Que é a principal fonte dele, né? As duas proibições fundamentais do tabu são inacessíveis à nossa análise, como afirmei, por fazerem parte do totemismo. Só outra observação, eu fico toda hora lendo aqui, fico imaginando como seria interessante, mas não sei nem como fazer isso, sim. Como seria legal a gente ler ao mesmo tempo Totem e Tabu e o Homem dos Ratos, né? No Freud, né? Para a gente pensar justamente essa organização da neurose obsessiva à luz do totem tabu. A gente tem no Homem dos Ratos o microcosmo, a neurose obsessiva articulada daquele modo, né? Ou talvez até três textos aqui, né? Para dar uma ideia utópica de um curso aí um dia, né? A gente pode pensar. A gente lê Totem e Tabu, o Homem dos Ratos e Inibição, Sintoma e Angústia, né? Então a gente tem um texto metapsicológico do Freud falando sobre neurose obsessiva, inibição, sintoma e angústia. A gente tem um caso clínico, um dos grandes casos clínicos, né? O Homem dos Ratos, e ao mesmo tempo Totem e Tabu, que faz o diálogo com a questão antropológica, social, né? E a gente fecharia? Claro que não, mas enfim, né? São os três lados da mesma moeda. Eu venho lendo aqui, venho ruminando essa ideia aqui. Fica a sugestão, se alguém tiver na loucura aí de ler essas coisas ao mesmo tempo, eu acho que é um exercício muito legal de fazer isso, né? Outras, bom, vou voltar aqui. As duas proibições fundamentais do tabu são inacessíveis à nossa análise, como afirmei, por fazerem parte do totemismo. Outras injunções do tabu são de origem secundária e, portanto, inúteis para a nossa finalidade, pois nos povos em questão o tabu veio a ser a forma comum de legislação, entrando a serviço de tendências sociais certamente mais novas que ele mesmo, como, por exemplo, os tabus impostos por chefes de sacerdotes, a fim de assegurar privilégios e bens para si. Mas ainda resta um considerável grupo de preceitos que podemos utilizar em nossa investigação. Nele destacarei os tabus relativos a aos inimigos, B aos chefes, C aos mortos. E extrairei o material a ser examinado da excelente coleção reunida por J. G. Fraser em sua grande obra The Golden Bot, o ramo de ouro. A. O tratamento dos inimigos. Se tendemos a atribuir aos povos selvagens e semisselvagens uma crueldade desinibida e implacável ante os inimigos, ficaremos surpresos em saber que entre eles o homicídio obriga à observância de uma série de prescrições incluídas entre as práticas do tabu. Olha lá, tem uma corregedoria entre os homicidas, os povos selvagens e semisselvagens, entre aspas, que é organizados pelo tabu. Tais prescrições são facilmente divididas em quatro grupos. 1. Reconciliação com o inimigo morto. 2. Restrições. 3. Atos de expiação e purificação do homicida. 4. Determinadas medidas cerimoniais. As informações insuficientes que temos não permitem afirmar seguramente até que ponto são generalizadas ou não essas práticas do tabu nesses povos. E o que? O que, por outro lado, não faz diferença para o objetivo de nosso estudo. É lícito supor, de todo modo, que as práticas bastante difundidas e não peculiaridades, que são práticas bastante difundidas e não peculiaridades isoladas, né? Ou seja, não indo especificamente, vendo genericamente essas questões, né? Os ritos de apaziguamento da ilha de Timor, quando uma expedição guerreira retorna vitoriosa com as cabeças dos inimigos vencidos, são particularmente significativos, pois, além de tudo, o líder da expedição é submetido a severas restrições. Vir adiante. Por ocasião do retorno, são feitos sacrifícios para apaziguar as almas dos inimigos. Há uma reparação simbólica, né, no homicídio, mesmo diante dos inimigos, né? Tem uma cena que eu tava falando, que eu tô lembrando, o filme é bastante pop, bastante comum, bastante romantizado, óbvio, né? Hollywood, enfim, né? Você pega no Último Samurai, quando o Captain Algren
né? O capitão da força americana é capturado pelo Katsumoto, né? Pelo samurai, né? E ele fala, né? Ele acusa Katsumoto, né? De cortar a cabeça do samurai derrotado e tal. Ele fala: olha só, vocês não matam? Vocês na guerra não matam? Pergunta o americano, né? Ele fala: mas ele não corta a cabeça do inimigo. Ele fala: mas pra gente cortar a cabeça do inimigo é um ritual de honra. Então você tem, né, o apaziguamento da dor do inimigo pelo ritual, pelo auxílio do seppuku, né, que é o harakiri, né, que é cortar o próprio abdômen, né, esvair-se a vida, e você tem o inimigo auxiliando nesse processo, né? Eu tenho uma teoria, uma generalização minha que eu digo que a cultura japonesa, ela é uma cultura neurótica obsessiva por excelência, né? Ela é toda cheia de detalhes ritualísticos, organizados, de proibições, interdições. Falo isso pela minha própria experiência da prática de arte marcial Budô japonês, né? Pratiquei durante muitos anos. Então, assim, era toda micro-ritualizada, né? Algo muito obsessivo, né? E é interessante como o ritual do suicídio samurai, ele é um ritual daquela coisa, não, eu controlo a morte. Eu digo a morte a hora que vou morrer, né? Eu tenho esse controle sobre o fim, né? E o inimigo participa como uma purificação, sabe? Me parece que é possível a gente fazer esse exercício aqui. Depois vocês vêm lá e vê o que vocês acham. Vamos ao exemplo dele, né? Melhor. Eles acham que o infortúnio acometeria os vencedores, se não houvessem tais oferendas. Ora lá. Além disso, parte da cerimônia consiste numa dança acompanhada de um canto, em que se lamenta a morte do homem abatido e se pede o seu perdão. Vou fazer um parênteses aqui. No último Samurai é isso. O Captain Algrim, ele é incorporado aos samurais porque ele mata uma espécie de equivalente, um capitão dos samurais. Então ali ele vai ser recebido pela esposa do capitão samurai morto, né? Tem todo um ritual de equivalência. Ele pode, tirando a dimensão hollywoodiana, se é que é possível, pensar um pouco nesse jogo antropológico aqui. Continuando, o exemplo do Freud. Não tem raiva, dizem, porque estamos com sua cabeça. Se não tivéssemos tido sorte, nossas cabeças estariam agora em sua aldeia. Oferecemos o sacrifício para apaziguá-lo. Seu espírito pode agora descansar e nos deixar em paz. Porque foi nosso inimigo. Não seria melhor se tivéssemos sido amigos? Então seu sangue não teria sido derramado e sua cabeça não teria sido cortada. Algo semelhante se acha entre os Palus, em Celebes. Sobre essa dimensão da troca de um sangue por outro sangue e do ritual da vingança e da vendetta, e dessa necessidade de uma purificação para que a vendetta não se propague, de morte em morte em morte. Tem um filme nacional muito interessante, um pouco antigo, protagonizado pelo Rodrigo Santoro, né, chamado Abril Despedaçado, que é um jogo de vendetas. Vale muito a pena pensar. E para quem gosta de literatura, teoria literária, tem um teórico da literatura francês que trabalha muito com essa dimensão. Ele tem uma obra chamada A Violência e o Sagrado, né? Que trabalha muito com antropologia, chama René Girard, né? Escreve René, né? R-N-E, Girard, né? O René Girard trabalha muito com essa ideia da violência e o sagrado, inclusive da ideia do cristianismo como, né, o próprio sacrifício do Cordeiro, Filho de Deus, como o apaziguamento maior diante da ética de uma vendetta que não se finda em si mesma. Vale bem a pena uma leitura comparada aqui, interessante. No chat aqui, tá aqui o Caio. Sim, na cultura japonesa, o suicídio masculino é visto como honra. Esse filme tem umas reflexões bacanas. Caio, eu acho bem interessante. Né? Você falou aqui obsessivas, né? Os rituais. Sim, eu acho que eu digo neurótico obsessivo porque tem uma dimensão do recalque muito grande, né? Até do falar, do gestual, né? Existe um controle de microgestos, né? E é uma sociedade bastante obsessiva, né? Uma cultura muito obsessiva, né? Me parece. É, que os colegas, outros senseis, não me escutem aí, mas enfim, se escutar, assina embaixo. Né? Conheço de dentro, pelo menos no que diz respeito ao Aikido, eu posso falar com tranquilidade. Algo semelhante se acha entre os Palus, em Celebes, os Galas da África Oriental,
sacrificam aos espíritos de seus inimigos abatidos ao retornar da guerra antes de reentrar em suas casas. Segundo Palutic, Etnographie Nordostáfricas, Etnologia dos Nordeste da África. Deixa eu lembrar aqui também um poema muito bonito, eu gosto por demais, na minha opinião, um dos maiores poetas de língua portuguesa, né? Do português brasileiro, que é o Gonçalves Dias. Vocês leiam para pensar no sacrifício ritual, leiam Ijucapirama, cujo nome em Tupi-Guarani significa aquele que deve morrer. Né? Existe um ritual do sacrifício em Ijucapirama, que é maravilhoso, e o Gonçalves Dias é um gênio, né, da poesia brasileira, né? Jihad tem um livro justamente chamado O Sacrifício, ô Ronald, legal, isso aí, né? O Sacrifício do Jihad. O Jihad é sensacional. Preciso mais umas 3 vidas para ler o que eu mais gosto de Jihad, mas assim, do que li, acho um autor assim, gosto demais, 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 demais. Inclusive, depois eu mando para vocês. Eu tenho uma resenha, um texto crítico que eu fiz lá no mestrado, muito tempo atrás. Preciso rever se eu ainda acho bom, mas se eu não achar, dane-se, vai assim mesmo. Eu faço uma leitura a partir da violência sagrada do Jihad de uma obra do Flaubert, chamada Salambô. Gosto demais de Salambô. Quem gostava de Salambô é o Antônio Abujanra também, né? Quem não gosta de Salambô do Flaubert, né? Que é um livro interessantíssimo, que fala da sacerdotisa de Tanit, né? Que era irmã do Aníbal, né? De Cartago, né? Bem, bem interessante para pensar essas questões. Outros povos acharam um meio de transformar em amigos, guardiões e benfeitores os inimigos mortos. Ele consiste no tratamento afetuoso das cabeças cortadas, como várias tribos selvagens de Bornéu se gabam de fazer, quando os Dayaks do mar de Sarawak voltam da guerra com uma cabeça. Durante meses ela é tratada com amabilidade extrema, com os mais carinhosos nomes de que dispõe a língua dos vitoriosos. Os melhores bocados das refeições lhes são colocados na boca, assim como iguarias e charutos. Repetidamente lhe pedem para odiar seus amigos de antes e amar seus novos anfitriões, pois agora é um deles. Seria um erro pensar que esse tratamento, para nós abominável, deve ser parcialmente atribuído ao sarcasmo. Não é? Em várias tribos selvagens da América do Norte, chamou a atenção de observadores o luto pelo inimigo abatido e escalpelado. Quando um índio Choctaw mata um inimigo, começa para ele um luto de meses, no qual se submetia a duras restrições. Os Dakotas guardavam o luto da mesma forma. Depois que os Osagens haviam pranteado seus mortos, afirma uma testemunha, pranteavam também o inimigo, como se fosse um amigo. Se eu não estou enganado, inclusive tem uma narrativa muito pitoresca disso, numa série que a Rede Globo produziu, dirigida, se não me engano, pelo Guel Arraes há décadas atrás, na virada do 99 2000, sobre os 500 anos do, entre aspas, descobrimento, chamada Caramuru, a Invenção do Brasil. E tem um filminho, né? Com a Camila Pitanga, com o Selton Mello, chamado Caramuru, a Invenção do Brasil. Caramuru, a Invenção do Brasil, vem de uma obra literária chamada O Caramuru, de Frei Santa Rita Durão, que é uma obra, se não me engano, do século XVIII, XVII? XVIII. Do século XVIII, né? Agora estou em dúvida. Eu acho que é 17, porque é barroco, hein? Eu acho que é Frei Santa Rita Durão, certeza, acho que é século XVII, e que é escrita nos moldes camonianos e Lusíadas, e é muito interessante que conta a história do Diogo Álvares, um náufrago que vem para o Brasil e que não é devorado pelos tupinambás porque descobre uma arma de fogo que é o caramuru, né? E daí ele se torna o rei, o deus do trovão, né? Ele é o Thor tupinambá, entre aspas. E ele ia ser comido pelos tupinambás, né? E os tupinambás, eles tinham, né? Se não me engano, quem trata muito bem disso é o Florestan Fernandes, né? Que fala dos tupinambás e tal. É, é, E os tupinambás tinham essa questão de você pega o inimigo e você incorpora ele na tribo. Ele é uma espécie de janta marcada, né? E você incorpora o inimigo e você casa o inimigo. É possível que esse inimigo ele tenha mulheres que chorem a sua morte, né? Ele é incorporado à comunidade tupinambá. Num determinado dia, ele é literalmente jantado, né? Mesmo, né? Nas comunidades antropófagas, né?
E daí ele é ritualisticamente devorado e chorado, e ali você tem uma espécie de, uma espécie não, né? Uma total antropofagia dessa ambivalência. Esse inimigo ele precisa ser incorporado, inclusive como membro da própria família, para que ele seja devorado e tal. Né? Tem toda uma dimensão ritualística aí bem interessante que poderia participar disso que o Freud coloca. Vamos ver. E eu acho também que quando ele apresenta todas essas formas de tentar se relacionar, me aparece esse tema morte, né? Como é que a gente, ao longo do nosso desenvolvimento como civilização, vai tentando explicar, né? Porque essa morte, ela vai... Primeiro tem um reconhecimento de que o outro morre, de que eu mato, e de que, de repente, se eu mato, tenho a perda daqueles que são meus, e como a gente vai criando, né? Junto a esse corpo espíritos e narrativas, enfim, não é exatamente o meu tema, mas me fica latente aqui, né? Como é que a gente lida com a morte, né? Trazendo para agora, né? A gente incorpora, a gente vive um luto, enfim, que relações podemos estabelecer como pessoas diferentes com essa coisa que nos é comum, né? Que até hoje a gente não consegue aceitar de que a gente vai morrer, né? A gente tem essa dificuldade, né? Por mais racional que seja, a gente não consegue delegar. Especialmente quando está na seara da neurose obsessiva, né? O neurótico obsessivo ele sofre de futuro, né? E a dimensão da morte é uma presença constante, né? A gente vai ouvindo o neurótico obsessivo, a gente vai vendo que você fala, bom, onde é que está a morte aqui? Né? Em algum momento essa morte vai tomar de assalto e vai. Porque ela estava ali, né? Ele está respondendo essa dimensão da finitude, né? E isso que, no final das contas, é uma das simbolizações mais impossíveis, né? Que é como que a gente simboliza esse nada da morte, né? E a Ana aqui colocou aqui nas contribuições aqui, né, no chat, né, antropofagia, né, a dimensão da Cara, antropofagia, esse filme que né? você falou, ele é incrível, esse filme brasileiro. Ele é muito O, legal, a invenção ele é do divertido. Brasil? Nossa, ele é divertidíssimo. Eu vi outro dia e também está É, super atual. Como tem coisas atuais que a gente pode dialogar, é. né? Inclusive, é, o melhor desse filme é se a gente vê ele na forma de série. Quando lançaram em DVD, ele vinha com aquela coisa do enhanced, né? Ele vinha, aparecia na tela um símbolozinho de papagaio, de arara, não lembro o que que era, e você clicava lá no controle. E ele abria o documento, porque assim, ele foi condensado para filme, só que na série ele é ampliado porque você tem intervenções pontuais de um narrador. E esse narrador, a voz do narrador, nada mais, nada menos do que o queridíssimo Marco Nanini, né? Que incorpora o lugar de narrador para explicar aquilo que está acontecendo. É um filme. Eu usei muito isso em sala de aula quando dava aula de história para mostrar para a molecada essa questão da invenção do Brasil, que inclusive é um conceito muito utilizado. O Brasil, ele é uma invenção colonialista, né? Ele precisa ser imaginado, ele precisa ser simbolizado para se tornar, nesse jogo de violência, o que é o Brasil. E ele faz isso de uma maneira, assim, muito delicada, muito sutil, muito inteligente. Eu gosto demais do Caramuru. Fora que, para a literatura também, né? Porque traz a obra, né? O Ronald colocou aqui, né, a tese de doutorado, né, do Florestan, né, a função social da guerra na cidade de Tupinambá, né, vale muito a pena ler o Florestan, né, que dispensa comentários, né. Continuando mais um pouquinho, antes de abordar os outros tipos de tabu no tratamento de inimigos, devemos lidar com uma provável objeção. Pode ser argumentado, com base em Fraser e outros autores, que o motivo desses preceitos para a reconciliação é simples e nada tem a ver com a ambivalência. Esses povos são dominados por um supersticioso medo dos espíritos dos homens abatidos. Um medo que também não era desconhecido na antiguidade clássica e que Shakespeare pôs em cena com as alucinações de Macbeth e Ricardo III. Todos esses preceitos de reconciliação decorrem naturalmente dessa superstição e assim também as restrições e expiações que examinaremos mais adiante.
A favor dessa concepção, há também as cerimônias do quarto grupo, que podem ser explicadas apenas como esforços para afastar os espíritos das vítimas que perseguem os assassinos. Além do mais, os selvagens admitem abertamente o seu temor dos espíritos dos inimigos mortos e relacionam eles próprios a esse temor às práticas que examinamos. De fato, essa objeção é provável, e se fosse também satisfatória, poderíamos nos poupar a tentativa de explicação. Deixemos para lidar com ela mais tarde, apenas lhe opondo nesse momento a concepção que advém das premissas da discussão anterior sobre o tabu. O que concluímos de todos esses preceitos é que não apenas impulsos hostis são manifestos nas atitudes para com os inimigos. Neles também enxergamos expressões de arrependimento, de apreciação do inimigo, de má consciência por ter-lhe tirado a vida. Quer nos parecer que também nesses selvagens está vivo o mandamento não matarás, que, que não pode ser violado impunemente, muito antes de qualquer legislação comunicada por um Deus. Interessante, né? Eu acho que o Freud tem razão, né? A ambivalência está muito clara, porque não se trata simplesmente de exorcizar o espírito do inimigo que pode vir se vingar. Não, é preciso que ele seja amado. Há uma relação de ambivalência. Esse inimigo, esse que podia ter carregado a nossa cabeça, ele e que melhor que a gente tem apego à cabeça dele, né? Esse inimigo, ele precisa ser amado, ele precisa ser incorporado. De certa feita, é sempre um ritual de antropofagia, né? De incorporação, de trazer próximo, trazer um pouco aquela ideia do Agamben, né? Da profanação, de tirar o inimigo do seu lugar de distante e trazê-lo próximo, como quem profana-se, né? Como quem se aproxima da imagem desse outro tão intangível, né? Aí a dimensão da ambivalência tão marcada nas nossas estruturas neuróticas, né? Caros, aqui a gente tá então, deixa eu ver. A gente tá. Retornemos agora aos outros preceitos de tabu. Quem está acompanhando na, no texto, a gente tá aonde, hein? Em que página o texto escrito? Página 70. 70. Na 71 recomeçamos, né? Então, é, Posso só exercendo fazer meu. uma última articulação Não, com claro, claro, conversemos. aqui no texto do Freud sobre a guerra e sobre a morte? Em algum momento, esse texto é de 15, né? Considerações contemporâneas sobre a guerra e a morte. Em algum momento ele também vai falar lá de sociedade primitiva, não sei o quê, e aí ele vai falar dessa renúncia, né? Porque o que a gente está sendo apresentado é ao início de imposições, né? Das quais a gente tem que acatar, né? Então ele vai falar assim, como regra geral, também é muito desvantajoso para o indivíduo o respeito pelas normas morais. A renúncia ao exercício brutal do poder é só raramente o Estado que se mostra capaz de compensar. Então, ele vai dizer que a gente vai renunciando em prol de alguma coisa que a gente não sabe e a gente não vai ser recompensado nunca. A gente tem promessas, né? Então, a gente vai vivendo de promessas, vai abrindo mão da nossa liberdade, de tudo, em função de alguma coisa que não vai nos compensar no final. Então não vale a pena sair obedecendo, né? Não vale. Ou não vale a pena morrer para desobedecer? Tô nessa. Vale, desobedeço e morro ou obedeço e fico viva? Contudo, há uma dimensão da socialização, né? Fundamental, que afinal das contas, né? E aí? Todos nós nos mataremos indefinidamente, né? Ou a gente se junta para matar quem? Ou a gente Eu espera. acho que é exatamente isso, né? A gente nessa brincadeira, com quem que a gente se junta, a gente elimina o outro. É isso aí, a gente está se transformando num totem e estipulando quem é que vive a partir da minha existência. Moral da história, Freud tem razão, né? Ferrado.
não sei, cara. Eu Não, ainda não fui apresentada alguma coisa que tenha dado certo, e o gente. barato disso é que, assim, o que eu acho interessante uma das coisas que lendo, assim, vai botando minha cabecinha para funcionar em off aqui. Fala que legal, né? O Freud tão marcado por uma linguagem tão antiquada, até, né? Povos primitivos e tal, lá. Mas, assim, como fica interessante, a gente vai lendo e vai ficando claro que o suposto nós, o suposto civilizado nós não somos civilizados e nós funcionamos do mesmo modo que os antes ditos primitivos. Moral da história, né? A gente continua num funcionamento afetivo, totêmico e o que seria interessante do ser humano. Inclusive, é essa retificação subjetiva, né? Que seria assim, vamos para análise para a gente entender esse modo totêmico que a gente neuroticamente se organiza. Porque daí a gente vai conseguir realmente produzir algo mais interessante do que ficar na recusa desse nosso modo neurótico de organização, né? É, continuamos aqui no próximo encontro, então no retornemos agora, aqui página 46, no, na obra impressa, página 71. E aí, gente, vamos lá. Fala mais aí pra gente se despedir. Conta. O que que vocês acham? Eu estou impressionado com o silêncio abissal do Ronald. Eu estou estranhado, confesso. O quê? Fala aí, Fabinho. Será o tabu? Tô de boa, tô escutando vocês Será o aqui, tá tudo totem? certo. O que aconteceu? Não, não. Tô de boa aqui, tô escutando vocês. Ah, não, ótimo. Fala aí, Tranquilo. viu? Sei que você é um estudioso das dimensões antropológicas e tal. É, Você tem muito a contribuir. A gente está sempre já atento. saiu um monte de coisa aí. Ele tá lendo Fraser, né? O Freud. Não, ele Freud tá está no calcanhar do Fraser, né? A questão. Não, ele tá lendo página a página do Ramo de Ouro. Então, É, assim, na hora que a gente escuta o Freud falando, não é o Freud, é o James Fraser. Então é bom é, que se diga isso, né? Não é o é. Freud que está dizendo aí nessas páginas todas que você Tem leu. sim essas dimensões da antropologia, das É o James citações, né? Fraser do Ramo de Ouro. É. É, é. E Com aí tem todas coisas. as imbricações culturais do James Fraser, né? É um Pois é, apesar, eu pagodíssimo, né? reconheço assim, clássico, né? Um clássico da Total. antropologia, É. né? Enfim, é uma coisa assim que a gente tem que realmente reconhecer, né? Mas o James Fraser ele publicou esse livro em 1890, né? Faz tempo, né? Então, quer dizer, você tem 1890 até 1927, 1930, né? Que é tabu. Uhum. Então, tem um. Então, assim, eu não sei nem o que dizer. Então, É, assim, tem um problema aí, né? Tem um do livro problema do aí. Fraser ao Metafísicas Canibais do Eduardo Vieira de Castro, acho que tem uns. Tem isso para ficar só no Eduardo Vieira de Castro, né? Assim, tem É, um porque, gap assim, aí gigante, né? pois é, a gente tem que tomar muito cuidado. Assim. Quando sempre quando o Freud, eu fico pensando em quem que ele está lendo, né? Quem que ele está lendo? Aí eu fico pensando nisso. Porque, se, é claro, o Freud é do tempo dele. Tá, mas espera aí. A gente tem um outro problema aqui. Se é do tempo dele ou ele é fora do tempo, como é que é? Ou a gente coloca ele dentro do tempo ou a gente coloca ele num tempo mais avançado, né? Não, o Freud é fora do seu tempo, é avançado. Então, peraí, É. então a gente pode cobrar, né? Então a gente pode Eu, cobrar dele. eu, particularmente, assim, essa coisa do a pessoa ser fora do seu tempo, eu acho muito poético, muito bonito, mas assim, ninguém é fora do tempo, coisa nenhuma. Né? Todo mundo está no seu tempo. O que acontece é que a gente se dá o direito de ler extemporaneamente o Freud, para não cair na metonímia. O Freud é o Freud, a obra do Freud é a obra do Freud. Vamos sequestrar a obra do Freud, vamos. O Nietzsche, né? O Nietzsche fala, né?
eu gosto de pegar os conceitos e torcê-los e fazê-los gritar, né? É isso. É isso, vamos fazer o Freud gritar, vamos botar o Freud para rodar no novo software aqui, né? Para botar na nossa inteligência natural e não artificial, né? Exatamente. E Aí tem vários problemas, é né? isso, Se ele está sim. lendo o James Fraser, pô, vai passar no filtro dele, ali para a teoria psicanalítica, vai passar etnocentrismo, vai passar o Hum, evolucionismo, aqueles problemas todos que, Fábio, você mesmo sabe disso, né? sim, Você claro. reduz ali as culturas, né? A complexidade Sim. é reduzida, você vai desvalorizar os saberes locais, tradicionais. E? Onde caiu? Não, estou aqui. Ah, tá aí, voltou. É que sempre quando a gente fala de outra cultura é um Ah. problema. Você vai ver, é, enfim, a questão, ainda mais a questão religiosa, né? A Uhum. questão da morte que está ligada à religião. É. O Mircea Eliade, que você conhece, né? O Mircea, né? O italiano, historiador das religiões e tal. Ele criticou o James Fraser, falou: ó, você está reduzindo aí a um erro lógico essas questões religiosas. É muito... Eu. Oi, deu uma eu travei? Onde travou? Tudo bem? Travou. Não, tá todo mundo ok, tá tudo Tá tudo certo. ok? Ué, acho que eu devo estar com atraso aqui, mas enfim. É, eu acho que. Nossa, agora eu buguei, porque eu tô vendo o Ronald congelado aqui. Mas eu acho que o barato é isso. O que salva o Freud é justamente, inclusive, esse cotejo que ele faz. Ele coloca esse pensamento antropológico a serviço da observação dele da clínica, né? E daí, assim, aquilo que eu acho legal, ele tá vendo aquilo que ele tá vendo com os seus neuróticos obsessivos na clínica, ele tá botando à prova a partir fazendo uso de uma visão de antropologia para dar sentido ao que ele está vendo na clínica. Eu acho que essa clínica, no modo que ele faz, acaba ventilando, à medida do possível, as questões que mesmo as coisas mais datadas e presas que ele está colocando ali. Agora, eu acho que é missão nossa, né? Isso sem sombra de dúvida, né? É missão nossa a gente pegar o Freud e trazer para o nosso agora, e sem esse pudor mesmo de falar, mas eu falo, não, óbvio que o Freud é datado, óbvio que o Freud é um cara do tempo dele, e que a gente tem que pensar e tem que dialogar com novas correntes da antropologia, a gente tem que estar perspectivando isso melhor, né? Porque eu acho que Mas eu para a gosto. gente poder fazer essa pontuação, a gente tem que saber o que era dito, porque senão a Sim, gente começa a dar é. pitaco achando. A partir do quê? Então, quando É. eu fico ouvindo muito essas críticas ao Freud, coisa em si, para mim não me faz muito sentido, porque para mim, Ana, é, ele fala de representação, então ele não me dá isso como algo pronto, né? Uhum, Ele diz desde o início, as primeiras cartas, são documentos incríveis, as cartas todas. Ele vai dando sinais de onde ele está, de onde saio. Não sei para onde vou, mas sei de onde saio. Então eu saio da cena. Como é o que ele faz? Eu vou para a representação, eu vou para uma outra coisa que é uma fantasia, né? uhum. Se partir do princípio de que seja verdade, não me leva a lugar nenhum e ao mesmo tempo não tenho aqui agora de onde tirar elementos para fazer esse diálogo. E quando leio um texto desse, cada vez que volto, por exemplo, a frase, não, o sexo oposto, pô, aqui dá para eu parar. Se ele está dizendo isso, então aqui ele me apresenta alguma coisa dessa cultura, desse tempo onde ele está, e que era um cara que pensava muitas coisas, e ele diz: sigam, não sei onde isso vai dar. Né? Ele se corrige muitas vezes, ele é um cara que se queria vê-lo hoje, assim, o que ele ia falar disso tudo? Talvez a mesma coisa, está dizendo que é tudo a mesma coisa, que a gente só vai mudando a parte de fora, né, mas que a estrutura fica a mesma, me dá muito sentido. Tenho voltado a fazer as leituras, inclusive a clínica, as clínicas públicas, porque tá ali, tem muita coisa ali que a mim me faz total sentido.
Sim, sim. Não, também concordo bastante, Ana. Concordo bastante, sim. Eu acho que a gente precisa estar sempre nesse exercício ventilado mesmo, né? Nossa, e tenho De, feito cada articulação. Enquanto você ah, estava lendo, eu já peguei 4 livros aqui, sabe? Então, assim, qual é a capacidade que nós estamos tendo de nós pensarmos? né? Porque, assim, é tudo pronto, então a gente está dando tudo pronto, né? A partir de onde? A partir de que lugar? Então, às vezes, eu acho que falta uma capacidade de leitura e de interpretação e muito desejo de meter o pau, de chamar disso machista, de daquilo. E aí, para mim, não fica Ah, construtivo, porque apontar não me leva a lugar nenhum, mas de um lugar, olha, a partir daqui, nossa, ele se equivocou pra caramba, com o que, que a gente consegue construir a partir daqui, né? uhum. Enfim, eu gosto muito, acho esse homem Você, incrível. você tá me lembrando uma vez, eu tomei uma bordoada amiga, uma bordoada carinhosa. É que orientador serve para dar umas bordoadas na gente, né? Dar uns presta atenção, né? Depende do orientador. Senão é um bom orientador, pô, né? Orientador, analista, se não der uns puxão de orelha e fala, uai, o que tá acontecendo? E daí eu fui orientado no meu mestrado pelo professor Foote Hardman. Eu lembro que da sociologia, da literatura e tal, cara brilhante e tal. E daí o professor Foote foi trazer, ele fazia reuniões com os orientandos, eu não sei, as pessoas não sei se fazem muito isso, mas ele fazia. Juntava os orientandos e todo mundo discutia o trabalho de todo mundo, era um negócio muito produtivo. E daí eu me lembro que ele trouxe um livro, nunca me esqueço, José Fontana, a história de todos, uma coisa assim, muito legal o livro, né? E eu tinha vindo da história, eu tava quente e tal. E daí eu não lembro o que, que ele falava de uma história, como é que é? De uma história individual, uma história em migalhas, tava lá com o conselho do François Dawson, uma coisa assim. Aí eu não lembro que na época eu tava afiado, eu falei assim, eu não sei se eu acredito nesse conceito de história em migalhas e tal, né? Ele falou, tá bom. Então o dia era para discutir o Fontana. Aí ele falou, tá, então o que que eu faço? Eu fecho o livro? Mas eu fiquei sem graça. Né? Eu falei, então tá, eu não acredito, então tá, então a gente fecha o livro. Ou a gente vai aceitar o convite dele e entrar no jogo, para daí a gente falar, não, tá, tem isso, mas tem aquilo outro, e daí a gente vai desmontando. Ou a gente já entra num pressuposto de não concorda e fecha o livro, né? Senão E fica no muito final das contas é um pouco extremista. isso mesmo, né? E se for para isso, a gente vai queimar muita obra de arte, a gente vai Vai. queimar muitos Vai. livros, a gente não pode. Eu como psicanalista, assim, quando. Não acho legal. Sim, Não, sim. não acho legal essa radicalidade, porque o próprio Freud vai falar, cara, nenhuma. Transformar o outro em mim, né? Isso é violência, né? Ah, Então a gente tem que ter a capacidade de se relacionar com essas coisas e com esses textos, senão não tá rolando muito. Né? E quando eu falo de orientador, é porque depende do orientador, porque se também não atravessou o seu próprio fazer, o seu próprio ouvir outra pessoa orientar, vai orientar mal. E vejo muitas coisas horríveis, assim. Acabei de ter uma amiga que foi tudo ok, a orientadora dela, depois de tudo ok, fica dizendo que não, sabe? Fica numa perseguição de uma coisa de inveja, assim, dessas coisas todas tem. que estão aqui. Então, esse lugar acadêmico também é de muito ego, de muito narciso. Então, eu vou sempre perguntar, mas de quem que a gente está falando, de que lugar a gente está falando, de que universidade está falando, de que texto a gente está falando? Eu vou sempre fazer devolver com pergunta, mas do que Eu a gente acho está que falando? eu acho que o outro lugar para falar de cultura neurótica obsessiva é o mundo acadêmico, né? O mundo acadêmico é por Pô, excelência, né? Neurótico obsessivo, né? O Edival colocou aqui, ó, tipo a sociologia com a obra de Freire, né? Sim, sim, a obra de Freire tem essas dimensões, esses travessimentos polêmicos ao próprio Freire e tal, né? E aí, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente incorpora? Como é que a gente filtra? Como é que a gente deslê? Como é que a gente desmonta, né? Eu acho que é um momento muito legal onde mesmo, que eu né? discordo, né? Onde eu É discordo? onde? Tá legal. O que O que tá que ruim que aqui? me diz? Exato, em que ponto, em que lugar exatamente? Tem coisa pra caramba escrita, né? Estamos há 100 anos lendo esses textos. Aham. Então, vamos dizer certinho, não assim, é porque eu acho. Outro dia eu vi uma psicanalista num programa extremamente branco no YouTube, onde ela estava dizendo que ela não gosta mais de psicanálise. Bom, E, cara, ela bem. fica
que era eu? Será que era a minha escuta? E eu no YouTube dava vontade de falar, era você. É óbvio que era você. Né? Então ela sai e resolve inventar uma coisa e é muito doida porque ela diz assim, eu não aguentava ouvir quieta. Então quer dizer que ela queria se meter, ela queria supostamente saber, né? E aí ela pega um texto do Freud sobre a feminilidade, onde ele vai falar uma coisa que pode sim ser muito horrorosa, mas ela não sabia dialogar a partir do que incomodava, entende? Então, não é o discordar ou mudar de área, é o porquê, é saber dizer porquê. Não Uhum. vira qualquer coisa, senão a gente vai começar a achar, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho um monte de coisas. Mas não é sobre o que eu acho, é É. sobre a partir de onde a gente conversa. E no final das contas, quem muito acha nunca encontra, não é? Acho que Hoje, concluir ano isso. passado, 54% da população brasileira não tocou. O verbo é tocar, não é ler. Não tocou em um livro. Se tocou, em que livro tocou? Se leu, leu o quê? E se o que leu, o que interpretou. Tá difícil mesmo. Uhum. É, não, com certeza, com certeza. Daí a importância desses nossos encontros, né? Que bom. Gente, então é isso. Ficamos por hoje e continuamos o nosso próximo encontro. Ana, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Ronald. Ele precisava atender, saiu. Aqui. Obrigado, Fábio. Vou atender. Obrigado, Ronald. Sempre, sempre bem-vindo. Natália tá quietinha. Está esnobando um fundo de Freud aí pra gente, né? Olha só, foi lá na casa do Freud, não chamou os amigos. É isso aí. É isso aí. É a traição. Gente, brigadíssimo, viu? Tamo junto. Valeu, até a próxima. Até semana que vem.